Hey, what's up guys? Welcome to another video. E se você clicou nesse vídeo foi por uma razão bem específica, que foi para saber como se usa o Simple Present. E por isso nem vou ficar aqui de enrolação, vou direto pro assunto. Afinal, quando que eu uso, como que eu faço para usar o Simple Present? Bom, a gente usa ele em duas situações bem específicas, que é quando estamos falando sobre um fato, por exemplo, they love ice cream, eles adoram sorvete, isso é um fato. E também quando falamos sobre rotina, por exemplo, I walk every day, eu caminho todos os dias. I have breakfast at 8 a.m., eu tomo café da manhã às 8 da manhã. Então é isso aí, são duas situações, rotinas e fatos. Bem simples. Mas isso não é tudo, afinal a gente está falando de inglês aqui e apesar de ser mais fácil do que o português, ainda tem algumas coisas que você precisa ficar atento. No Simple Present existem duas estruturas de frase. Uma delas a gente usa para I, you, we e they, e a outra a gente usa para he, she e it. Deve estar aparecendo em algum lugar aí na tela o que significa cada uma dessas coisas. Eu vou te mostrar agora como que usa cada uma dessas duas estruturas, mas para ficar mais fácil, eu vou mostrar primeiro da I, you, we e they. É bem tranquilo, não preciso se preocupar. Para exemplificar, eu vou pegar a frase I like computers. Eu gosto de computadores. Vamos analisar como que foi construída essa frase. Primeiro eu tenho o pronome. O que é o pronome? É a pessoa que está ali nessa frase. No caso, I, eu. E depois a gente tem o verbo to like. Então fica I like, eu gosto. I like computers, eu gosto de computadores. Se eu quisesse falar, por exemplo, você gosta de computadores, é bem fácil, é só trocar o I pelo you, ficando you like computers, você gosta de computadores. É mais fácil do que no português, porque no português fica eu gosto de computadores, você gosta de computadores. Muda até o gênero desse verbo. Já no inglês não, você só troca a pessoa ali mesmo e tá tudo certo. E antes da gente passar para a segunda estrutura, eu preciso te mostrar como fala isso em uma frase negativa e em uma frase interrogativa, ou seja, fazendo uma pergunta. Para as frases interrogativas e negativas, a gente vai usar um verbo auxiliar, o verbo do. A gente chama ele de auxiliar porque ele não tem nenhum sentido de tradução aqui nessa frase, ele só tá ali para ajudar mesmo ela a ficar mais bonita, a fazer mais sentido. Primeiro vamos ver as frases negativas. O do, ele sempre vai aparecer nas negativas com a palavrinha not, que é o que vai dar o sentido de negação na frase. Aí fica I do not like computers, eu não gosto de computadores. Só que quando a gente tá falando rápido e tal no inglês e até na escrita mesmo, não é muito costume a gente colocar do not. A gente junta isso, faz uma contração, que é o que a gente chama, ficando don't. Então, do not vira don't. E se eu quisesse falar, você não gosta de computadores? You do not like computers. Ou you don't like computers. Beleza, e agora na interrogativa. Na interrogativa, o not some, porque a gente não está negando, né? A gente só está fazendo uma pergunta. Mas tem mais uma coisinha que muda. Eu não faço a pergunta, por exemplo, you do like computers? Não, não é assim. A gente faz uma inversão. Aí a gente inverte o do com o pronome. Fica do you like computers? Do you like computers? Se fosse para eles, do they like computers? Para nós, do we like computers? É só fazer essa inversão, é bem tranquilo. Então, revisando o que a gente já aprendeu até agora. Primeira coisa, usamos o presente simples, né, o Simple Present, em duas situações. Primeira delas, para falar de fatos. Segunda delas para falar de rotinas. O Simple Present tem duas estruturas. Uma delas para I, you, we e they e a outra para he, she e it. A estrutura básica é o pronome, né, ou seja, a pessoa, e o verbo. Por exemplo, I like, you like, they like. Ou então pode ser qualquer outro verbo, né? Que eu estou usando like. Poderia ser com outros verbos. Por exemplo, com o verbo to love, que é o verbo adorar ou amar. I love, you love, they love, we love. E nas frases negativas usamos o do not, ficando we do not love, I do not love.
ou contraímos usando o don't. I don't love, we don't love. E nas frases interrogativas invertemos o pronome, né, a pessoa, com o verbo auxiliar do, ficando do you love, do they love. Beleza? Tá com isso já fixo aí na sua cabeça, conseguiu aprender. Agora a gente vai para a segunda estrutura, que é com he, she e it. Por algum motivo, sabe-se lá Deus porque o he, she e it, ele tem uma diferença, ele muda uma coisinha só. O verbo, ele vai ter um S a mais, ele muda só um pouquinho. Então, por exemplo, na frase I like computers, se a gente fosse falar ele gosta de computadores, ficaria he likes computers, com um S no final do verbo. Isso não serve para todos os verbos, tem alguns ali que tem uma diferença, que ele muda um pouco a palavra. Não se preocupa, isso daí você vai aprender conforme for estudando inglês, não tem segredo. Nesse vídeo eu já vou te mostrar um desses verbos que muda, que é o verbo auxiliar lá que a gente acabou de usar, o verbo to do. Quando usamos ele com he, she e it, ele fica does. Pode ver que não fica só um S a mais, a gente acrescenta um E e um S, ficando does. Não fica dos, fica does. E aí, nas frases negativas e interrogativas, a estrutura se mantém exatamente a mesma coisa. A única coisa que muda é que em vez do do, a gente vai usar o does. Então, na frase ela não gosta de computadores, por exemplo, fica she does not like computers. E podemos também fazer a contração ficando she doesn't like computers. Ou he doesn't like computers. Ué, Gabriel, mas não ficaria com S, não ficaria likes? Não. Quando estamos falando de frases negativas e interrogativas, o verbo que vai mudar vai ser o verbo auxiliar to do. Ele vai trocar do do pro does. E aí o outro verbo ele vai continuar normal. Eu gosto de pensar, né, que sempre que tiver he, she e it, algum verbo ali vai ter que ter um S. Quando estamos falando nas frases afirmativas, esse S vai ficar no verbo normal. He likes. She loves. E quando estamos falando de negativas e de interrogativas, esse S vai aparecer lá no verbo to do. She doesn't like. Does she like? Ou he doesn't love. Does he love? Bom, galera, o Simple Present é isso. Ele é realmente bem simples. Por isso que ele é chamado de Simple Present. Eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários aí embaixo que eu vou responder todo mundo. Já aproveita e vê também lá no primeiro comentário que eu deixei fixo. Tem um material gratuito lá, são 5 e-books e um cronograma de estudos que eu fiz para ajudar você a estudar. Eu espero que esse vídeo tenha realmente te ajudado e espero que ele tenha merecido também um like e uma inscrição no canal. That's it for today, guys. See you next video.